Estamos recebendo hoje, né, para bater um papo com a gente aí, falar sobre fitness eletromolecular. Vamos saber o que é essa novidade aí, o que é essa modalidade com a Moara Barbosa. Tudo bom, Moara? Seja bem-vinda. Oi, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Isso aí, a gente vai falar hoje sobre o fitness eletromolecular. Vamos esclarecer para a galera o que é essa novidade, essa tecnologia que está chegando por aqui agora. Legal. Conta pra gente, você trabalha com fitness eletromolecular há quanto tempo já? Sim, na realidade, a minha formação é psicologia, né? Eu sou psicóloga Uhum. e dentro da psicologia eu me especializei na parte de psicologia corporal, né? Que a gente faz um trabalho ali de mente e corpo, não só a mente, mas a gente pega também o corpo, porque os dois são um conjunto. A gente não pode trabalhar um separado do outro, né? E daí, Uhum. ano passado, eu conheci esse método novo, tá? Que eu tô trabalhando, que chama-se método Hagihara. É uma tecnologia japonesa que trabalha com energização, tá? E daí, dentro do método Hagihara, eu consegui a aplicabilidade daquilo para o qual eu havia estudado, tinha visto a parte teórica e tudo mais, e foi assim que eu me apaixonei. Já tinha, na realidade, a minha história com academia, né? Eu já frequentava musculação, e dali, com Uhum. o método, eu pude ver que existe uma nova forma de fazer atividade física, de fazer musculação com energização, tá? E daí foi que surgiu a ideia do fitness eletromolecular. Tá? Eu iniciei, na realidade, nessa modalidade esse ano, tá? E aí estamos apenas no início, no começo, né? Uhum. Certo. E como é que funciona assim a questão? Você faz, além do exercício físico, você coloca algum aparelho na pessoa? Como é Exatamente. que é? Como é que funciona? É um estímulo assim elétrico, alguma coisa? Sim. Como é que é? Então, na realidade, o método Hagihara, ele trabalha com uma proposta de energização. E daí, com o aparelho, eu consigo conectar a frequência que eu quero trabalhar e a intensidade, né? E daí, o aparelho, na realidade, não se trata de um aparelho, né? Mas se trata de um método novo, porque envolve Uhum. uma técnica específica. E na realidade, essa técnica, ela pode ser aplicada em várias áreas, em várias profissões, tá? Não Uhum. apenas no fitness, mas, por exemplo, com corrente, a gente consegue fazer um trabalho ali em várias abordagens terapêuticas, de massagem, a parte estética, a parte de dores também, porque existe uma corrente específica para tratar dores musculares, né? E isso vem do fundamento de que nosso corpo inteiro, nós somos formados de energia, dos pés à Uhum. cabeça, né? Então, o nosso corpo, ele responde perfeitamente em qualquer modalidade com estímulo energético, né? Então, com relação a essa parte do fitness, eu me voltei mais porque o que acontece, na realidade, é uma área que eu gosto bastante porque eu já tinha uma experiência com academia e tudo mais, e eu consigo fazer ali um trabalho também mental junto com a parte física, né? Com a Uhum. atividade física, que a gente consegue essa integração mente-corpo. Certo. E essa questão, assim, por exemplo, da idade, né? De repente a pessoa mais idosa, tal, ela se adapta legal a essa metodologia, independentemente de idade, a pessoa pode praticar, como é que funciona? Sim, se adapta muito bem. Na realidade, não existe contraindicações, assim. Na realidade, o que existe de contraindicação é caso, por exemplo, a pessoa tenha algum problema grave de coração, que ela tenha uma oscilação da pressão arterial, ela utilize marca-passo. Então, por exemplo, grávidas também, daí seria as contraindicações. Mas todas as pessoas, inclusive os idosos, podem fazer uso, sim, desse método. Inclusive, está aí para agregar agora, principalmente no início da quarentena, que a maioria dos idosos ficaram sem poder frequentar uma academia, né? Que Uhum. sem poder fazer atividade física em grupo ali. Então, se encaixa perfeitamente para idosos, sim, crianças, adolescentes, mulheres, adultos, em geral, tem uma infinidade de público, inclusive pessoas portadores de necessidades especiais também, né? Ó, Uma ampla muito grande. certo. E esse tipo de método é utilizado, por exemplo, onde? Em academia, consultório, como é que funciona? Sim, na realidade, o que é que funciona? Nós trabalhamos com o método Hagihara, tá? É um método, e esse método você pode acionar os consultores que trabalham com esse método. Então, existe uma plataforma hoje, tá?
que é a plataforma EAD da Haghihara, que lá estão incluídas todas as pessoas que queiram adquirir o método, né? Porque, na realidade, como eu falei para você, não é uma ferramenta que, por si só, ela vai fazer sozinha, né? Uhum. Então, quando você adquire, né, esse método, vem junto a ferramenta de trabalho, que não seria o aparelho, com você inserido na plataforma EAD, onde lá você vai ter todas as instruções a respeito de como fazer uso dessa metodologia, você vai entender como funciona. Então, dependendo da sua necessidade, você vai receber esse treinamento junto com a ferramenta, para você poder se capacitar e poder fazer o uso do método, né? E, na realidade, também tem os consultores e terapeutas espalhados da Haghihara pelo Brasil inteiro, né, que fazem esse trabalho. Então, entrando em contato direto conosco, consultores, nós podemos, sim, encaminhar você a um desses terapeutas, consultores, para que você possa, sim, fazer uso do método, aí na sua casa, em qualquer lugar. Certo. Eu tive acesso, assim, por exemplo, a alguns vídeos teus, né? Você fazendo corrida, na caminhada, na praia, essas coisas assim e tal. E tinha um aparelho, né, na sua coxa, né, onde ele dava aquele estímulo, no caso seria um estímulo elétrico, alguma coisa assim? Como é que funciona? Isso. Na realidade, como eu falei para você, é uma estimulação energética, né? São correntes de energia que vai sair ali da ferramenta, e essa energia, ela é compatível com a energia do nosso corpo, né? A Haghihara, o método, ele trabalha com frequências naturais, né? Então, por exemplo, é como você sintonizar numa rádio, né? Você está ali procurando a frequência e você se conecta àquela frequência, àquela rádio que você quer absorver, quer a informação. Da mesma forma ali, na ferramenta, a gente consegue fazer o ajuste da frequência, tá? E controlar a intensidade. Então, existem vários tipos de frequências e finalidades de trabalho, né? Existe desde a questão ali do aquecimento, uma corrente específica para aquecer a musculatura, que você vai ter a emissão de pulsos eletromagnéticos, então você vai sentir aquela pulsação no seu músculo, tá? Então, você vai passando ali, existe correntes de drenagem linfática, massagem, gasto calórico, o pessoal que quer emagrecer. Então, existe uma corrente que ela vai acelerar o metabolismo, e depois que você termina de fazer o uso, inclusive a corrente ela passa ali de 2 a 3 dias, até 4 dias queimando calorias no seu corpo. Além disso, também temos a frequência de hipertrofia muscular, que essa é a que eu mais utilizo lá naquele vídeo que você viu, né? Que essa frequência de hipertrofia, ela vai fazer o trabalho da musculação, né? Eu vou ajustar as placas em cima da musculatura que eu quero trabalhar, e aquele estímulo eletromagnético, aquela energia, ela vai ativar todas as fibras musculares do nosso corpo. Então, vai promover uma hipertrofia completa do músculo, tá? E, além disso, para finalizar as correntes, as frequências que tem no método, temos também a frequência de analgesia. Então, a analgesia, ela combate qualquer dor que tiver no seu corpo, qualquer inflamação, com essa corrente, e muitas outras, inclusive, é algo que está aí crescendo e sendo desenvolvido para trazer ainda mais novidades para as pessoas. E com o tempo esse método pode substituir assim um tratamento medicamentoso, por exemplo, questão de dor, essas coisas assim? Na realidade, o que acontece? Como nós somos formados, né, de energia, o nosso corpo inteiro, existe ali um equilíbrio energético, que muitas vezes vários fatores contribuem para que nós percamos esse equilíbrio. Fatores como estresse, ansiedade, tristeza. Então, são vários sentimentos negativos que isso vai causando um desequilíbrio energético no nosso corpo. E daí os nossos órgãos vão parando de funcionar da maneira correta, através desse desequilíbrio, né? Então, quando a gente fornece energia para o nosso corpo, dá aquele estímulo daquilo que ele é feito, né? Então, o nosso corpo, ele volta a funcionar da maneira correta. Então, sim, existe sim essa possibilidade, tá? A corrente de energia, ela não faz apenas o tratamento, mas ela entra ali na fase de prevenção também, para que aquela doença não se desenvolva, tá? Mas ela também trata, porque ela combate inflamações, né? Ela estimula a produção de colágeno natural do corpo, aumenta a cicatrização. Então, os benefícios da corrente são inúmeros. Certo. Por exemplo, assim, ó, pelo que eu entendi, né? Seria tipo uma fusão de energia, né?
uma energia do organismo com esse método também, no caso. Aí vamos dizer assim, com o passar do tempo, vamos supor, você fez uma série de abdominais, né? Por exemplo, junto com esses equipamentos e tal, né? Quando você acabou essa série, vamos supor, você deitou lá, relaxou na sua cama, essa energia do equipamento, ela continua agindo no seu organismo, seria isso? Sim, ela continua agindo no seu organismo e, na realidade, o que acontece? Essa energia, ela consegue até ativar a produção de neurotransmissores no seu cérebro, porque os neurotransmissores também funcionam com base em impulso eletromagnético, né? As sinapses nervosas do nosso corpo, essa interligação entre sistema neuromuscular é através de correntes de energia. Então, eu consigo, para você ter uma ideia, estimular a produção desses neurotransmissores, né, que seriam ali serotonina, endorfina, dopamina, que causam aquela sensação de alegria, de bem-estar, de saúde, com a corrente. Uhum. Então seria um método assim também indicado para quem de repente tem até um pouco de depressão, digamos assim, ou não? Exatamente, exatamente. A energia, ela vai penetrar ali na sua célula, ela vai ativar a mitocôndria dentro da sua célula, então ela vai penetrar no mais íntimo do seu ser. Então todo o seu corpo vai receber esse impulso energético, né? Essa estimulação. E dali, essa energia, ela vai equilibrar toda a energia do seu corpo. Então tem inúmeras possibilidades, tá, de utilização do método Haghihara. Para você ter uma ideia, eu posso utilizá-lo para finalidades estéticas, como eu te falei, de atividade física, terapia capilar, rejuvenescimento facial, porque existe a possibilidade da manipulação dessa energia com as mãos, né? Que daí é quando eu conecto uma placa na pessoa e uma placa em mim, por exemplo, que sou a terapeuta. Então, através das mãos, eu posso conduzir essa energia, né? Através das minhas mãos. Ah, olha só. Então seria, por exemplo, assim, vamos supor, um tipo de reiki mais forte, no caso? Mais ou menos isso, ou não? Na realidade, existe sim essa transmissão da energia. É o que a gente chama de energia híbrida, né? Porque existe ali a energia da ferramenta, que é a mesma energia que está presente na natureza, e a energia da pessoa que está manipulando, fazendo uso passando essa energia para você. Então, é bem parecido, tá? Com o reiki, na realidade. Mas é Legal. diferente porque é algo que é ali adicional, né? É uma energia bem maior, que você sente o estímulo no seu corpo dessa energia. Ah, certo. É uma coisa mais impactante, no caso, né? Ela é bem mais forte. Você sente ela, como é que eu posso te dizer? Você sente ela bem, de acordo com o Presente ajuste mesmo. da intensidade, da frequência, você consegue sentir bem forte essa energia. Ah, que bacana. E ela assim dá uma sensação o quê? De calor, assim? Você sente tipo um choquezinho? Como é que é a sensação do recebimento dessa energia aí? De acordo com a sensibilidade da pessoa. Eu costumo dizer que essa percepção da energia, ela é única, né? Ela varia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que sentem ali que falam, eu já vi isso parecido com algo da fisioterapia que eu fiz, né? Porque a aplicabilidade dessa energia também é na área da fisioterapia, né? Na parte de reabilitação e tudo mais. Tem pessoas que sentem uma sensação muito prazerosa. Nossa, então não tem como eu te falar o que cada pessoa vai sentir, porque só você sabe aquilo que você sente, é único. Cada organismo reage de uma forma diferente, então, no caso. Exatamente. Mas é algo bem prazeroso, tá? É algo dependendo da corrente, porque são várias frequências. Então, você sente, por exemplo, a corrente de aquecimento, que eu falo para você que a gente usa antes de fazer atividade física, ela vai preparar todo o seu corpo para atividade física, né? Então, você sente pulsos. É como se fosse a batida do seu coração batendo, sabe? Você sente aquele pulso batendo suave, como se fosse a batida do seu coração. E daí eu vou aumentando a frequência, esses pulsos de energia vão ficando mais rápidos, né? Até eu chegar na corrente de hipertrofia, por exemplo, que daí o pulso ele é tão rápido que ele vai contrair involuntariamente toda a musculatura do seu corpo. Então a gente vai fazer um movimento contrário à corrente de energia, né? Certo. Essa energização, então, no caso, ela começou com uma forma diferente. Ela foi adaptada para o fitness, seria isso?
Na realidade, não sei se você já conhece a história do Bruce Lee, né? O Bruce Lee é ator, né, famoso, Uhum. que já fez vários filmes. O Bruce Lee, inclusive, ele naquela época, ele fez o uso da eletroestimulação, porque o Bruce Lee, Uhum. ele praticava artes marciais, né? Uhum. E daí ele teve uma lesão, né? E onde, nessa lesão da coluna dele, ele ficou paraplégico, né? E os médicos já descartaram a hipótese dele voltar a atuar, porque ele já tinha ficado paraplégico. E daí foi Nossa. quando o Bruce Lee, ele iniciou um tratamento com acupuntura e eletroestimulação, né? E em 6 meses, o Bruce Lee estava 100% recuperado, na sua melhor forma física, mais agilidade, mais resistência, mais rapidez, porque essa energia, ela vai ativar todos os nossos processos cognitivos, todos os nossos processos mentais, né? A gente fica mais forte, mais resistente, porque a nossa essência é energia. Então, se a Uhum. gente está recebendo a quantidade de energia adequada, o nosso corpo ele vai funcionar perfeitamente, né? É isso que eu falo para as pessoas. A gente come na alimentação para poder adquirir a energia daquele alimento. Então, o nosso corpo, o combustível dele é energia. Tá? Então, se a gente souber manipular o uso dessa energia, a gente pode atingir vários resultados em várias Uhum. áreas. Certo. Por exemplo, assim, ó, eu dava aula de Muay Thai, né? Eu cheguei a dar aula em academia e tal. Vamos supor que a gente, de repente, estivesse treinando para um torneio, né? Alguma coisa assim e tal. Sim. Esse tipo de método também daria uma bela força um pouco antes da luta, assim? Como é que funciona? Daria esse gás na gente, assim, podemos dizer? Com certeza. Na realidade, com o uso contínuo da energia, a gente já consegue ativar todos os sistemas do corpo. Então, o sistema cardíaco fica mais forte, sistema cerebral, sistema muscular, sistema circulatório. Então, essa energia, ela vai aumentar com o tempo de uso a sua resistência, a sua força, inclusive. A Uhum. força, ela aumenta, né? A resistência, a agilidade e muitos mais processos no seu corpo vão ser desenvolvidos com o uso contínuo de energia. Uhum. A gente sabe que muitas mulheres vão assistir a nossa live, né? Depois que tiver postado aí no YouTube, né? Deve estar pensando assim: como é que eu faço para me livrar do pneuzinho, né? Daquele step, né? Aquela coisinha, tudo. Esse método também ajuda, né? Além, lógico, de você fazer uma série de abdominais, né? Todo aquele trabalho localizado, ele dá aquela, digamos assim, não digamos um atalho, né? Porque acho que a palavra atalho é uma coisa meio de preguiçoso, né? Mas vamos dizer assim, daí seria um pouco mais fácil de atingir um resultado mais rápido. Com certeza. Na realidade, eu posso te afirmar que o uso da energia, né, as correntes de energia utilizadas por um profissional, né, capacitado, ou mesmo você, porque, como eu te falei, na aquisição do método, você recebe todo o treinamento para poder utilizá-lo, né? Então, existe uma corrente ali específica para emagrecimento, para gasto calórico, né? Então eu vou conseguir acelerar o metabolismo, né? Porque muitas vezes a questão ali da gordura localizada é um metabolismo lento, né? É um metabolismo lento, mas também às vezes uma alimentação ali um pouco desequilibrada e com a energia eu vou conseguir acelerar esse metabolismo, né? E metabolizar essa gordura. Porque a Uhum. gordura, ela é energia armazenada, né? O nosso Certo. corpo, ele estoca energia na forma de gordura. Então, com Uhum. a corrente, eu consigo promover ali uma lipólise, que seria a quebra dessa molécula de gordura, tá? E aí, com as demais correntes, fazer ali o processo de hipertrofia muscular. Mas não é necessário, inclusive, não é necessário nenhum equipamento adicional para fazer uso do método. Uhum. A simples, né, a técnica adequada junto com a ferramenta já seria o suficiente para você conseguir os resultados desejados. Certo. Mas também é aquela coisa, né? A gente tem que colaborar com a questão da alimentação também, né? Porque não adianta você pegar um baldão de torresmo lá com cerveja e depois você fazer um método, né? Isso que você falou é muito importante, tá? Porque o método Haghara, ele envolve toda uma ciência, né? Tem base da física quântica, tem base da medicina ortomolecular, que trabalha com equilíbrio de moléculas do nosso corpo. Então, o método traz, inclusive, né, essas informações que a gente precisa para conseguir alcançar os resultados desejados. Então, a gente trabalha muito com a ingestão de minerais nobres, porque os minerais, eles são os condutores de energia no nosso corpo, né? E não sei se você sabe, mas o nosso corpo, quando ele foi criado,
né? Assim que Deus criou o mundo, o nosso corpo, ele tinha ouro, ele tinha minerais nobres, minerais nobres dentro dele, ouro, prata, cobre, tudo isso dentro da gente, né? Mas aí, com o passar do tempo, o uso de agrotóxicos na alimentação, na lavoura, o uso de fertilizantes, tudo mais, né? Fez com que esses minerais nobres fossem eliminados, porque o que acontece? A maioria dos alimentos hoje em dia, existe ali uma colocação de metais pesados. A própria água que nós ingerimos é uma água que carrega muitos metais pesados, tá? E esses metais pesados, eles vão prejudicar o funcionamento do nosso corpo, né? Por isso que muitas vezes nós adoecemos em fator da alimentação, e quando a gente busca uma alimentação mais natural, mais saudável, né? Que eu digo que a alimentação natural e saudável é aquela que Deus deixou pra gente, né? Tudo que está na natureza ali, todos os vegetais, frutas, verduras, né? Tudo isso que Deus deixou pra gente seria a nossa alimentação mais saudável, né? Inclusive o ouro, ele foi extraído da terra, mas o local que ele devia ter ficado era lá, porque esse ouro dentro da terra, ali as moléculas entravam todas na questão dos alimentos. Então, a gente ingeria alimentos muito melhores do que hoje, por exemplo, que existe uma contaminação ali do solo e vários fatores, né? E a gente pode dizer, então, que esse método seria uma espécie de detox, por exemplo, assim? Na realidade, o método, ele funciona com o quê? Na realidade, ele é um conjunto, tudo de energia, né? Existe um propósito com o método, né? Que é levar energia para as pessoas, levar luz, né? Que é a palavra de Deus, tá? De levar informação para as pessoas também. Porque quando a gente, né, recebe essas informações corretas, por exemplo, de que nós somos feitos de energia, não é isso? Então, só que a gente não aprende isso na nossa grade curricular, quando a gente estuda ali na escola, a gente não aprende isso exatamente. Então, quando você descobre a sua verdadeira essência, aquilo de que você é feito, que nós somos feitos de energia, tá? Quando Deus soprou e falou assim, ele deu fôlego de vida pra gente. Então, essa energia divina que Deus deu pra gente está dentro de nós. Então, tudo em nós é energia. Então, quando a gente descobre essa nossa essência, a gente consegue entender ali muitas coisas. A causa de doenças, né? Que muitas vezes é um desequilíbrio dessas correntes de energia no corpo. A gente consegue se alimentar da forma correta, ingerindo aquilo que faz bem para nós, para o nosso corpo, para a nossa mente funcionar. Então, ali, o equilíbrio energético, ele é alcançado, né? Porque o equilíbrio, na realidade, é uma totalidade, né? De mente saudável, corpo saudável e essa integralidade com o Ser Supremo, que é Deus, né? Certo. Ó, o pessoal aqui da Imperium Bronzeamento está com a gente aqui. A Laísa, né? Tawane Granja Rocha Barbosa, Francisca Pinheiro, Eremita Costa, todo mundo aí curtindo a gente aqui, né? Aproveitando essa live. Ô, Moara, conta para nós o seguinte aqui. Por que você acha que essa metodologia, por exemplo, não é tão difundida no Brasil ainda assim? Porque eu, particularmente, para mim, é uma novidade, né? Estou tomando conhecimento hoje aqui, conversando com você. Né? Eu sou completamente leigo nesse assunto. Por que você acha que o pessoal... Você acha que a galera da medicina, de repente, tem um pouco de medo? De repente fala, não, de repente vai que eles tomam o nosso lugar aqui, né? Os nossos pacientes vão começar a sumir. O que você acha? Então, na realidade, foi até bom você ter tocado nesse assunto, Edinho, que é algo que eu também me questionei. Eu conhecia no passado esse método, essa metodologia, né, o método Haghihara, eu falei, nossa, mas como assim só agora eu conheci isso, né? Porque, na realidade, o método Haghihara, ele trabalha com informação, né? Com informações verdadeiras, né? De levar a informação correta para as pessoas. E muitas vezes, o que acontece, né? Eu não sou contra, tá? Eu não sou contra a medicina, contra nenhuma área da saúde, pelo contrário, mas existe muitas informações que, se fossem passadas na sua integralidade para as pessoas, muitos problemas de saúde não chegariam a acontecer, não estaria esse caos que nós estamos vivendo, não só na saúde, né? Mas em todas as áreas, de falta de informação, né? Que a gente vê muito. Então, por exemplo, o método Haghihara, ele vai contra, digamos, não contra, mas é uma alternativa saudável e natural
com relação a uma medicação, né? Em vez de você fazer o uso de uma medicação, o que a medicação vai fazer? A medicação, ela vai remediar aquele sintoma, mas ela não vai tratar, ela não vai curar aquilo. Não sei se você percebe, mas muitas pessoas que fazem uso de medicamentos muito fortes, né? Elas acabam ficando doentes de outros fatores, porque essa medicação, ela começa a sobrecarregar todos os nossos órgãos do nosso corpo, né? E o nosso corpo, por si só, ele foi feito para conseguir esse equilíbrio de maneira natural, sem precisar de drogas, que são os medicamentos, né? Que são, eu falo assim, que são as piores drogas que existem, são os medicamentos, né? O método Haghihara, ele vai trabalhar principalmente com a prevenção, porque se nós recebemos energia, então o nosso corpo, ele não vai ficar doente, porque ele não vai ter esse desequilíbrio, essa carência, essa falta de energia, né? Então, existe aí sim uma questão de falta de informação correta para as pessoas, né? Como eu te falei, assim, tem inclusive o canal, né, do Haghihara oficial aqui no YouTube, né, que lá tem vários trabalhos mostrados por eles, de pessoas, tem um trabalho que agora, essa corrente, para você ter ideia, não está sendo utilizada só em pessoas, mas em animais também, né, a área pet ali, muitos animais, cachorros, bois, cavalos, gatos, que estavam, inclusive, na fila do sacrifício para serem sacrificados, e com a energização, eles conseguiram se recuperar rapidamente, com a energia, tá? Inclusive, pessoas que, inclusive, estavam na fila da amputação para amputar os membros do corpo, a perna, ela ali, com a utilização do método, com toque quântico, com a energia, a pele dela conseguiu se regenerar. Então, ela conseguiu se recuperar de forma natural, com o uso da energia. Por isso que eu te falo que essa questão da energia, ela não é só estética, mas é algo que trabalha o nosso corpo por completo, de dentro para fora. Então, é muito completo os benefícios que a gente pode alcançar fazendo o uso da energização quântica. Poxa, que legal. Até porque, assim, também, lógico, nem você falou, né? Não aqui, digamos, diminuindo a medicina tradicional, mas o tratamento medicamentoso, muitas vezes, dependendo do que você toma, ele conserta uma coisa e estraga outra, né? E a questão da energia, não, ela já trabalha o benefício como um todo, né? Completo, né? Exatamente. Para você ter ideia, tem pessoas que começaram a treinar comigo com o uso do método Haghihara e, por exemplo, eu consegui ali ver melhoras em outras áreas. Ah, eu quero fazer um treino com você. Tá, quer fazer um treino. Daí, pessoas que deixaram de sentir enxaqueca forte por causa dos treinamentos com energia, deixaram de sentir dores na coluna, pessoas que tiveram alteração no humor, inclusive, de melhora no humor, na qualidade de vida, na saúde. Então, os benefícios, eles são inúmeros. Eu falo que o resultado estético é só o que a gente consegue ver a olho nu, tá? Mas ali, internamente, os resultados são magníficos, fantásticos, assim, de melhora em toda a circulação sanguínea, de melhora em todo o desenvolvimento mental, inclusive. A gente sabe que, claro, né, o resultado depende muito de pessoa para pessoa, né, no nível de intensidade energética de cada um também, mas, por exemplo, assim, tem uma média, mais ou menos, de depois de quantas sessões, digamos assim, que a pessoa tem que passar para poder começar a experimentar uma certa melhora, assim, ou não existe isso? Na realidade, assim, como eu te falei, né, dependendo do objetivo que ela deseja, né, ela consegue um resultado bem rápido. Por exemplo, se tratando de uma dor, a pessoa está com dor crônica, ela está com um problema de saúde, que ela está com dor no braço. Então, ali, se ela ficar alguns minutos com a placa na frequência de analgesia, né, ela vai conseguir ter uma melhora instantânea, né? Eu consigo tratar a dor ali na hora, tá? Sem precisar fazer o uso de medicação, inclusive. E os treinamentos também da mesma forma. Por exemplo, mas eu quero ficar com o corpo sarado. É a mesma coisa. Quando ela utiliza o método com a informação correta, né, fazendo uso da questão dos minerais, né, com essa informação de como funciona, né, porque existe tanto a autoaplicação, que é quando você adquire o método, e existe também quando você busca um profissional que trabalha com o método, né? Então, os resultados costumam ser muito rápidos, né? Fantástico, assim, impressionante a rapidez, né, de resultado. A gente está vivendo um momento muito difícil, né? Que todo mundo aí em casa,
né, se prevenindo aí contra essa, né, essa coisa que está acontecendo, né, que a gente não pode falar nem o nome aqui no YouTube, né, que senão o YouTube não entrega o vídeo para o público aí. Na verdade, assim, por exemplo, o pessoal atribui muito a questão da baixa imunidade, muitas vezes, né, grupo de risco, diabéticos, hipertensos, né, a questão da idade e tal. Esse método, por exemplo, assim, ajudaria, por exemplo, a criar uma barreira contra esse vírus aí que a gente está enfrentando também? Seria um reforço importantíssimo nesse sentido? Com certeza, foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque, inclusive, né, a nova ferramenta que a Haghihara lançou, a Ultrasong, ela desenvolveu uma corrente específica para a imunidade. Então, com essa corrente, eu vou ativar justamente, eu vou aumentar a imunidade da pessoa, né? Então, ela vai ficar com energia suficiente, né, e equilibrada para que esses vírus, né, seja o que for, eles não consigam penetrar, eles não consigam ter ação no seu corpo, né? Como eu te falei, as ferramentas, elas trabalham com essa tecnologia de minerais, né, de metais, inclusive as placas que eu conecto, que eu utilizo na ferramenta, são placas de cobre, né? São placas de cobre puro, que são altamente condutoras de energia e elas são altamente bactericida, fungicida, virucida. Então, eu posso te afirmar que não existe vírus que sobreviva em meio a um corpo energizado. Uhum. Por exemplo, assim também a questão, né, a gente vê muito que, né, muitas pessoas, infelizmente, desenvolvem o câncer, né? Por exemplo, ele pode ser usado também, de repente, vamos dizer, na diminuição de um tumor, até na eliminação, ou de repente uma forma preventiva do câncer também? Claro, eu posso te afirmar. O que é que acontece? O nosso corpo, ele tem um percentual de energia X, que é um percentual de energia alto, né? Quando a gente vai adoecendo, essa energia das células, elas vão baixando a voltagem. Não sei se vocês sabem, mas as nossas células, cada célula do nosso corpo, elas têm milivolts de energia. Então, nós somos totalmente condutores de energia dos pés à cabeça. Então, quando o nosso corpo vai adoecendo, os nossos órgãos, eles vão baixando o percentual de energia deles. Então, por exemplo, quando você chega numa célula cancerígena, o percentual de energia dela é baixíssimo, é quase zero, né? Então, quando você oferece energia para essa célula, você dá o alimento que ela precisa para funcionar perfeitamente. Então, até uma célula, por exemplo, cancerígena, quando ela recebe a energia, ela volta com o percentual de energia regulado. Então, a gente consegue sim fazer um trabalho nesse sentido, tá? Tanto de tratamento como de prevenção. Poxa vida, de repente a pessoa, por exemplo, quer parar de fumar. Por exemplo, fala, eu tô sem força para parar de fumar, não consigo, né? Tô sem a energia, né, para parar de fumar, né? Sem aquela determinação. Esse método pode ajudar também, de repente, a pessoa fala, não, eu quero buscar alguma alternativa de ficar aí comendo pastilhazinha, aquela coisa de ficar passando coisa arada na língua, né? Resolve mais ou não? Sim, com certeza. Como eu te falei, né? São várias áreas de aplicabilidade. A questão também de deixar de fumar, né? Que seria tipo ali uma terapia, né? Que ela precisaria fazer para conseguir deixar o cigarro. A energização ela ajuda bastante, tá? Não só nesse caso, mas de vários, desde transtornos mentais, depressão, ansiedade, né? Estresse agudo, vários problemas ali que com o uso da energia a gente consegue equilibrar esses neurotransmissores, né? Que eu te falei, que faz a condução do impulso eletromagnético dentro do nosso corpo, né? Que faz essa comunicação entre cérebro e corpo. Uhum. Porque muito se fala, né, na sabedoria oriental, principalmente, aliás, os orientais sempre nos dando presentes assim maravilhosos, né, como esse método, por exemplo. O pessoal fala muito, né, mente sã, corpo são, né, e o pessoal pensa ao contrário, né, o pessoal pensa ao contrário, não, corpo são vai ficar com a mente sã, é o caminho inverso, né, você tem que ter uma mente saudável para você desenvolver um corpo saudável também, né? Exatamente, essa frase que você falou, inclusive, é do Bruce Lee. O Bruce Lee utilizava muito essa frase, tá? De mente sã, corpo são. Porque, na realidade, nós somos uma integralidade, né? De mente, corpo, e eu acrescentaria ali espírito, né? Nós somos um todo, né? Então, quando você consegue equilibrar a sua mente com o seu corpo, você consegue ter resultado em várias áreas, tá? E isso eu posso te afirmar, até com o uso da energia, tá? Você consegue essa conexão mente-corpo ali perfeitamente
onde você vai conseguir alcançar todos os seus objetivos. Uhum. Certo. E você atende aqui em Curitiba onde? Você atende em alguma clínica, academia? Como é que funciona? Na realidade, no momento eu estou em Santa Catarina, né? Uhum. Mas eu estou Santa também Catarina. no Paraná, em Curitiba Ah, também, sempre estou em legal. Curitiba. Em Uhum. Curitiba, uma vez por semana ali, estou em Curitiba, né? E o que acontece? Eu sou consultora, tá? E terapeuta da Haghara, tá? Então, por exemplo, eu trabalho com a venda de métodos, tá? Quando a pessoa, eu quero adquirir esse método para minha vida, né? Então, ela pode entrar em contato comigo, como eu também faço atendimentos, tá? Com o método. E daí, nesse momento que a gente está vivendo agora de pandemia, tá? Os atendimentos, eles estão sendo feitos mais home care, tá? Eu vou ali até a pessoa, se ela mora perto de mim, né? Eu vou ali até a pessoa, tá? E atendo ela. E esses treinos, eles podem ser feitos, inclusive, em qualquer lugar, tá? Eles podem ser feitos na praia, eles podem ser feitos em casa, pode ser feito em qualquer ambiente. No ambiente de academia, inclusive, é possível, sim, utilizar o método também, né? Então, nesse momento, eu não estou num local fixo, né? Nesse sentido. Porque, na realidade, existe um trabalho e existe todo um território para eu percorrer, né? Levando essa informação, levando esse método para as pessoas. Uhum. E essa questão do online agora também ajudou bastante, né? Até de repente você pode dar de repente um suporte para a pessoa, né? De repente pela internet, alguma coisa assim, uma chamada de vídeo, alguma coisa. Tem como você trabalhar isso aí também, até facilitou um pouco a vida de vocês, no caso, né? Exatamente, né? Como eu te falei, o teletrabalho. A gente também trabalha dessa forma, tá? De inclusive levar essa informação para pessoas que estão em outros países, né? Não só aqui. Então, existe sim essa possibilidade, como eu te falei. Quando a pessoa adquire o método, ela vai entrar direto na plataforma EAD, que ela vai receber todas as instruções para conseguir fazer o uso desse método da forma que ela desejar, né? Certo. E é possível também, sim, esse atendimento, né, via online também, onde eu vou passar ali também as instruções para as pessoas fazerem uso da melhor forma possível. Poxa, que legal. Então, o mundo inteiro pode ser atendido aí pela Moara Barbosa aí, ó, que de repente, né, tiver a fim de aprender esse método aí, eletromolecular, muito interessante. Poxa, eu gostei muito viu, de conhecer esse método de vocês aí. Não, confesso que eu sou completamente leigo, estou tomando ciência disso aí pela primeira vez hoje com você aí. E, bom, eu queria, em primeiro lugar, né, o seguinte, que você deixasse aí tua rede social, né, seu Instagram, seu Facebook, de repente um contato para o pessoal que quiser maiores informações ou de repente quiserem começar a aprender a ter esse contato aí com esse treinamento com você, fica à vontade, hein, Moara. Tá, eu vou deixar então a minha rede social, que é o Instagram, que por lá eu estou começando a postar vários conteúdos nessa área do fitness eletromolecular, do método Haghara, né, que é o meu método de trabalho, e em breve tá aí também fazendo muitas lives para que as pessoas possam ver na prática como funciona, né? Então, o meu arroba é @fitness eletromolecular no Instagram, tá? Todos vocês que quiserem me seguir, podem me seguir lá, mandar um direct, entrar em contato comigo, que eu respondo todas as dúvidas de vocês. Legal, bacana. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar, quando o YouTube disponibilizar o vídeo aqui para o público e tal, eu vou deixar na descrição também a tua rede social, tudo certinho, para o pessoal entrar em contato com você. Tá joia? Tá joia. Muito obrigada, Legal. Edinho. Bom, Moara, eu que agradeço, viu? Obrigado pela tua atenção aí, por ter participado com a gente, né? A gente conseguiu fazer uma live bem bacana aí, foi muito esclarecedor, com certeza absoluta. Abraço pro seu esposo aí também, que fez essa ponte aí pra gente, né, tá aqui trocando essa ideia hoje, tá? Obrigado aí pela tua presença e sempre estamos à disposição aí. Quando quiser bater um papo com a gente, vamos fazer mais umas lives aí, de repente lá no meu Facebook também, a gente faz mais um bate-papo, fazemos no Instagram e vamos que vamos. Tá joia? Tá joia. Muito obrigada e já estou disponível para fazer outras lives, tá? Em vários temas aí. Com certeza. Tamo junto. Estamos juntos. Valeu, obrigado. Fica com Deus aí. Você também. Abraço. Valeu, gente. Obrigado, pessoal, pela presença de todos vocês. Até a próxima live aí. Valeu.